Elenco do Flamengo se reapresenta nesta terça com apenas um desfalque. Maracanã anuncia fechamento do estádio. Clube de Portugal vem com tudo para contratar jogador titular. Confira até o final para entender tudo. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Se você for flamenguista raiz, comente de qual cidade você nos assiste. O elenco do Flamengo se reapresentou na manhã desta terça-feira para iniciar os trabalhos com foco no jogo contra o Internacional. No CT Ninho do Urubu, o técnico Jorge Sampaoli pôde contar com todos os jogadores do plantel, com exceção apenas de Guilherme Varela. Após a folga na segunda-feira, os atletas treinaram às 9 horas desta terça. O treinador argentino comandou atividades técnicas e táticas ao elenco, que contou, inclusive, com a presença de Davi Luiz em parte dos trabalhos. O zagueiro se dividiu entre tarefas na academia e no campo, com o grupo. A única baixa nos treinos foi Guilherme Varela. O lateral direito faz fisioterapia no joelho direito para tratar lesão no ligamento. O uruguaio, inclusive, foi ao Ninho do Urubu na segunda-feira, em meio à folga dos demais companheiros, para continuar a recuperação. Sampaoli terá 4 dias de treinos na preparação para o jogo contra o Internacional. Passar para vocês que Eric Pulgar é um dos jogadores de confiança de Jorge Sampaoli. Após ficar afastado dos gramados por conta de lesão, o chileno retornou ao time do Flamengo. Desde que o volante voltou à equipe titular, o Mengão acumula 2 vitórias seguidas na temporada. Desde que Pulgar voltou ao time titular, o Flamengo não sabe o que é perder. A reestreia do chileno aconteceu na vitória contra o Grêmio, na última quarta-feira, pela semifinal da Copa do Brasil. No domingo, o volante também esteve entre os 11 iniciais na vitória diante do Coritiba, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante não atuava pelo Flamengo desde o duelo com o Atlético Paranaense, no dia 12 de julho, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, Eric Pulgar sentiu desconforto na coxa direita ainda no aquecimento na Arena da Baixada e não foi a campo. Nos 9 confrontos seguidos, o atleta desfalcou o rubro-negro. Além das vitórias nesse retorno, o Flamengo acumula bons números com Pulgar entre os titulares. Com o chileno em campo, o Mengão não perde desde o dia 7 de maio, em jogo contra o Atlético Paranaense, pela 4ª rodada do Brasileirão. Trazer agora para vocês que depois de mais uma briga judicial, que garantiu ao Vasco da Gama o direito de jogar no Maracanã, o estádio acabou recebendo 2 partidas em aproximadamente 15 horas. Com isso, o gramado do local ficou bastante prejudicado. Em nota divulgada nesta terça-feira, o perfil do Maracanã informou que o estádio vai sofrer uma parada técnica nos próximos dias, em busca da recuperação do gramado. O complexo que administra o local usou as redes sociais para fazer o comunicado. O Complexo Maracanã informa que o estádio sofrerá uma parada técnica nos próximos dias para a recuperação do campo. Até o momento, 55 jogos foram realizados, o que faz do Maracanã o estádio mais utilizado do país, seguido de longe pelo Independência, com 15 jogos a menos. Como é de conhecimento de todos, os estádios europeus recebem, em média, 30 jogos por temporada. Considerando-se que nessa época do ano, no Brasil, fatores climáticos como a menor incidência de luz e temperaturas mais baixas interferem na estrutura geral do campo de jogo. Mesmo assim, o estádio foi utilizado 2 vezes neste último fim de semana com um intervalo de menos de 15 horas entre as 2 partidas realizadas. Uma delas foi o confronto entre Vasco e Atlético Mineiro, no último domingo, após decisão judicial. Diante disso, tendo em vista que os danos causados não podem ser recuperados sem uma paralisação, após o dia 26 desse mês promoveremos a interrupção das atividades do estádio, para viabilizar a plena recuperação do gramado. O período em que o Maracanã ficará sem atividade será por pelo menos 20 dias, após a realização das 2 próximas partidas já agendadas, quando serão feitas as verificações e avaliações necessárias para a elaboração do planejamento das etapas de trabalho. Dessa forma, o Flamengo precisará mandar a partida contra o Atlético Paranaense em outro local. O rubro-negro tem a Neoquímica Arena como primeira opção e consultou o Corinthians para o empréstimo. A diretoria alvinegra não descartou, mas ainda não respondeu ao pedido do Flamengo. A boa relação entre os clubes e as condições do gramado do estádio são os principais motivos para a escolha do Mengão. O Mané Garrincha, em Brasília, surge como outra opção, mas o Flamengo aguarda a resposta do clube paulista. O jogo está marcado para o dia 13 de setembro e é válido pela 23ª rodada do Brasileirão.
O Corinthians cumpre tabela no mesmo dia, contra o Fortaleza, no Castelão. Por isso, há a possibilidade da Neoquímica Arena ser emprestada ao Flamengo. Falar também para vocês que a janela para contratações no futebol brasileiro já está fechada, porém a de outros mercados como o europeu e árabe segue aberta. Até por isso, muitos clubes brasileiros ainda continuam vendo seus jogadores atraírem os interesses do exterior. É o caso do Flamengo, que vê o Sporting, de Portugal, observar o lateral direito Wesley. A informação é do jornalista Ekren Konur, que dá conta de que o jogador de 19 anos está na lista de desejos do clube português. O Flamengo, entretanto, não vê com bons olhos uma venda neste momento. O clube da Gávea já bateu as metas de vendas em 2023, e com o mercado fechado, não poderia repor a saída do jogador. Titular absoluto de Sampaoli, Wesley tem a preferência do argentino, na frente do Varela e Mateuzinho. O primeiro está lesionado desde a partida contra o Grêmio e, recentemente, se envolveu em uma polêmica sendo agredido por Gerson. O outro retornou de lesão há pouco tempo e atuou também contra o Grêmio, na Copa do Brasil, mas tem poucos minutos com o treinador argentino. Aos 19 anos, Wesley disputou 39 partidas em 2023, marcando 2 gols e distribuiu uma assistência. O que vocês acham dessa situação do Maracanã? Vocês são a favor da venda do Wesley? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, deixe o like e até o próximo vídeo, família rubro-negra.